Multi-Inclusão Shopping. Juntos, podemos construir um futuro mais inclusivo e solidário para todos através do comércio eletrônico. Inclua-se nesta iniciativa e descubra o significado mais profundo de suas escolhas de consumo. Clique no link abaixo e faça a diferença agora mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você novamente aqui conosco em Maria da Fé com a Rosana Chiavassa, aqui na Fazenda Santa Helena, que produz, como você já sabe, se você viu o primeiro episódio, o azeite Monasto, premiadíssimo azeite Monasto, né? Ela ficou devendo duas respostas no segmento anterior para a gente. Primeiro, por que Monasto? Então, a maioria dos azeites tem nome feminino. Pode olhar. A maioria. Não só das marcas conhecidas, como de todas as marcas que nós temos. Eu queria o nome masculino, embora eu estivesse na Constituinte defendendo a igualdade das mulheres. Então, paradoxos existem, mas eu queria um nome masculino, um nome muito forte. Através de uma agência de publicidade, chegamos a alguns nomes e ficou Monasto, porque eu mostrei este desenho para um grande artista plástico que nós temos aqui em Maria da Fé, reconhecido internacionalmente. Eu falei para ele, o que te lembra? Ele falou, os Templários. Eu falei, fechou, é esse nome. Da garrafa? O desenho Design da marca. Eu falei, o que te lembra isto? E de fato, primeiro, o nome remete a monastério, Autoridade. remete a autoridade clerical, remete a alguma coisa relacionada à igreja e A fé, à fé. porque para ele foi medieval. Então, você liga a autoridade mesmo, você liga a fé, esta coisa mística, porque Maria da Fé é mística. Maria da Fé é muito católica, tem a primeira faculdade de holística do Brasil e tem um grande centro de herbiose, ou seja, energia pura. Está aqui, Maria da Fé tinha que ser um nome místico. E esse nome, Maria da Fé, que eu não conheço essa história também, ele veio de onde? Então, Maria da Fé era uma moradora aqui que tinha uma grande fazenda, ficou viúva e teve que lutar. E lutou muito. E aí a cidade cresceu em torno da fazenda. e da história dela e da luta dela. Por isso, Maria da Fé. Entendido, olha, é o nome de uma pessoa, mas é um nome muito significativo, muito, porque para nós, para as pessoas, para o brasileiro, e para uma boa parte das pessoas de língua latina, para os portugueses, Maria é o nome Sim. mãe de Deus, da mãe de Cristo, né? E que é o eterno feminino que se manifesta por vezes de diversas maneiras no mundo, né? Imagina que além de Maria da Fé, Nossa E Senhora, a Maria da Fé. Você ficou devendo para a gente fiquei a música. a música. Então. Porque o que a música faz com o seu olival? Então vamos lá. Eu coloquei a música porque eu falei que elas estavam gripadas, elas precisavam ser cuidadas e tratadas. Eu coloquei a música porque eu acredito nessa coisa da energia. Planta não ouve música, planta sente vibrações. Se for uma vibração lenta, assim será. Se for rápida, então eu poderia colocar um rock and roll aqui. Mas eu optei pela música clássica. Eu creio que faz bem, porque faz bem para nós, humanos, ouvir música, dependendo da música. Nesses 5 anos, aconteceu alguma coisa que possa me dizer que há uma resposta? Sim, 2 fatos. O meu azeite é reconhecido internacionalmente como azeite delicado. Nós recebemos o prêmio em Nova York de azeite delicado, é o único prêmio do Brasil. Por que o meu é delicado, do meu vizinho não é, da minha vizinha não é? Para mim, é a música. Para os técnicos, eu já falo... Terroir. Eu já falo disso. Segundo evento que me diz, a olivicultura dá, em tese deveria dar todo ano, uma vez por ano, mas ela vem se firmando aqui no Brasil, um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não, e quando é não é um pouquinho, e quando é sim é bastante, ok? Em novembro de 2020, depois da minha primeira colheita e depois que eu pus a música,
eu fui ter uma mini safra em novembro. Isso, E essa mini safra não foi aquele pouquinho ela foi uma mini safra. respeitável, pode ser chamada de safra. Não, ela 27. foi pequena, Semi. ela foi pequena, mas ela não teria safra no outro ano. Porque eu colhi em fevereiro e março. Eu não teria, dali a um ano, seria uma safra muito pequena. Ok? Você, além disso, teve uma Eu tive- entre safra, uma... Em novembro, uma antecipação nunca vista no mundo. E a safra de fevereiro do ano seguinte, de um ano? Ela aconteceu pequena, porque era ano conforme previsto. Mas esta mini safra que o mundo não entendeu. E Sim. para mim, Foi foi um agradecimento das o músicas. efeito da música. Não tenho dúvida de agradecimento, porque foi naquele ano que eu coloquei a música. Sim. Mas o Zena esteve aqui, porque o meu azeite é o único O Zema, certificado governador de Minas Gerais. De Minas Gerais, porque a maior parte dos nossos seguidores É verdade. são do Rio de É Janeiro. verdade. O governador esteve aqui, porque o nosso azeite é certificado, e ele, então, perguntou para os técnicos da EPAMIG se a música funcionava. Então, o que a gente tem de muito legal disso tudo é que a EPAMIG, que é a instituição governamental de Minas Gerais que cuida dessa parte aqui em Maria da Fé da olivicultura, vai começar a estudar cientificamente os efeitos da música nas plantas. Então, daqui a alguns anos eu posso falar para você, a ciência provou isso ou a ciência não provou isso. Mas, nesse imbróglio todo, tem a minha fé. Sim. E resta-nos uma coisa para a gente Vamos lá. pensar, conversar e jogar conversa, não é fora não, tá? Conversa no ouvido das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Como você disse, é ciência. A ciência desse mundo hoje, né, ela precisa de comprovações. Você está dando uma certa indicação, não é uma comprovação. Né? Porque você precisa fazer uma estatística, repetir a experiência durante um certo tempo. Nós sabemos qual é o método Empírico, né? o método empírico, o método de fazer uma avaliação científica. Mas nós também sabemos que nós, humanos, seres humanos, conhecemos pouco desse mundo. A nossa ciência é uma ciência assim como o nosso, né? Falha, parcial, pequena, né? Sendo que o que você está dizendo é uma outra coisa, que é a questão da fé, tá? Do depositar confiança. Tá? Existem outras coisas que acontecem aqui, como por exemplo você ter água em abundância, você está aqui distribuindo como o multi-inclusão faz, né? De estar sempre incluindo pessoas, e incluir as pessoas é o mesmo que de dar-lhes amor, dar-lhes atenção, dar-lhes espaço, dar-lhes oportunidade, tudo isso são maneiras de se amar. Né? Talvez alguém diga que eu estou falando uma coisa que não é científica. Não é científico, mas é comprovado pela nossa experiência, de que quando você dá atenção para alguma coisa, às vezes, vamos falar uma coisa mais presente para as pessoas. Poucas pessoas aqui sabem o que é uma oliveira, ou viram uma oliveira, né? E de maneira alguma, ou pouquíssimas pessoas vão ter um olival, talvez ninguém. Né? Mas as pessoas têm seus animais de estimação. Uhum. Né? As pessoas têm seus filhos. Então, quando você dá atenção, quando você dá dedicação ao seu animalzinho, ao seu filho, sua filha, seu neto, você obtém resultados. E por que não que nós vamos obter resultados em um olival ao dar essa atenção? E ao mesmo tempo você, não somente o olival, está vibrando, como você disse, numa frequência mais saudável, numa frequência mais amorosa, como você também está vibrando numa frequência mais saudável. Agora, uma coisa que eu gostaria de conversar contigo e vai ser no próximo segmento. Tá? Você falou no primeiro segmento que você gosta de desafios e que quando passa o trem ou o bonde, eu chamo de bonde, tá? Quando o bonde passa, né, a gente tem que embarcar. Temos a oportunidade de embarcar, de optar,
e com todos os riscos e desafios que isso possa empreender. Sim. Com certeza você sair da sua zona de conforto e ser uma advogada de sucesso, ela criou inclusive alguns procedimentos, eu não sei como chama isso no direito, mas algumas formas de fazer coisas que são consideradas inovações e padrão. Uhum. Um monte de gente está copiando e fazendo igual e está tendo sucesso. Tá? Ou seja, você precisava arrumar um olival para se chamar de seu. Tá? E como é que esse bonde se apresenta? Porque eu tenho certeza que um monte de gente que está vendo a gente está pensando que eu embarco nesse bonde, embarco nessa coisa nova que está se apresentando. E eu sou um outro exemplo de quem não tem medo de se apresentar e fazer coisas novas. De entrar no trem. Todos, você sabe, eu te contei, estamos agora com um negócio novo lá em Teresópolis, tá? Inclusive esse negócio novo vai fazer o bem para um monte de gente, tá? E que foi um desafio que foi aceitado, matamos no peito, não somente eu, a Cristiane que está aqui na minha frente, olhando para mim ali, matamos no peito, vamos resolver, vamos fazer, vamos investir. Talvez algumas pessoas pensem assim, nossa, isso é uma loucura. Eu digo, não, isso é uma manifestação de sanidade. Então eu acho que você é uma pessoa saudável, que aceitou esse desafio, você vai viver 120 anos mais, além de hoje. Amigos, então, voltamos para falar sobre essa questão, a questão de que as pessoas precisam se colocar à disposição da vida, agradecer a Deus pelas oportunidades que tem, ter fé, tá? E seguir em frente e aceitar os desafios que se apresentam. Então, semana que vem, a gente vai concluir esse nosso podcast especial transmitido, gravado aqui diretamente de Maria da Fé, da Fazenda Santa Helena, onde é produzido, mais uma vez, eu estou fazendo merchandising, Nossa Senhora! O azeite Monasto, que vai parcerizar com o Olegário Bistrô, que é uma das iniciativas que nós estamos levando lá para Teresópolis. Muito obrigado a você, até a semana que vem.